Assim que cair lá no Facebook, a gente começa. Olá, amigos da Rádio Opinião. Mais uma vez, uma live mais que benigna aqui na Rádio Opinião, programa Segunda Opinião, recebendo aqui hoje o gerente de marketing e negócios do América Futebol Clube do Rio de Janeiro, Leandro Melo. Seja bem-vindo ao programa Segunda Opinião, Leandro. Fala, Gilmar. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Quero já te agradecer a oportunidade. Tá certo. Aqui a casa é sua, né? Você pode chegar a hora que você quiser aí, só chamar que a gente tá aí prontinho para ajudar, para auxiliar. Leandro, eu queria que a gente, aqui na rádio, a gente costuma, nesse bate-papo que a gente estabelece aqui com o nosso público, é sempre interessante a gente mostrar para o jovem, para aquele que está aqui batendo um papo, que está acompanhando a nossa live, a trajetória do profissional. Queria que você contasse para a gente como é que você desenvolveu aí, iniciou o desenvolvimento da sua carreira. Então, Gilmar, na verdade, a minha carreira no futebol, ela se deu início no final de 2017, né, início de 2018. Antes disso, eu trabalhava na área comercial de grandes empresas, né? E aí chegou um determinado momento, em 2017, quando eu me desliguei da última empresa que eu atuava, e eu já tinha em mente trabalhar com futebol, né, cara? Aquela paixão já de criança, né? Eu acho que, na verdade, todo mundo que tentou ser jogador de futebol e não conseguiu, de alguma maneira, quer trabalhar com futebol, né? E então eu já tinha esse sonho, já tinha essa vontade dentro de mim, e falei, cara, é agora, vou na cara e na coragem, se eu não tentar dessa vez, né? Enfim. E comecei a buscar o meu espaço, cara. Não foi fácil, mas graças a Deus, de pouquinho em pouquinho, fazendo contato com as pessoas, estudando, buscando conhecimento. Quando eu digo conhecimento, nos dois sentidos, né? Conhecimento acadêmico, profissional e conhecimento de pessoas também, né? Que pudessem, de certa forma, me ajudar nessa caminhada. Construindo sua rede, né? Na verdade, Sim. Você foi, ao mesmo tempo que estava se formando academicamente, você também foi construindo uma rede de outras pessoas que trabalhavam no mesmo segmento. Sim. E assim, Gilmar, eu costumo até dizer, né, quando eu sou convidado para fazer alguma palestra, alguma live, né, como essa aí daqui da Rádio Opinião, eu costumo dizer que o fundamental, tanto para quem quer trabalhar com futebol, né, quando eu digo futebol é na área esportiva de uma maneira geral, ou em qualquer outra, eu acho que o fundamental hoje em dia para o ser humano é o relacionamento, entendeu? Quem consegue construir uma rede de relacionamento, obviamente com honestidade, a gente não precisa estar aqui passando por cima de ninguém, né? Enfim, muito pelo contrário, você mostra que você tem respeito, que você está chegando para aprender, para somar com as outras pessoas, e aí as pessoas começam a te estender a mão, né? Ver que realmente você está interessado e acabam te ajudando. Então é fundamental, cara, construir essa rede de relacionamento. E quando eu digo isso, não é só rede social, né? Que a pessoa pode entender que eu estou falando de rede social. Mas estou falando de rede mesmo, participar de eventos, seminários, palestras, tem muitos, cara, tem muitos. E isso é fundamental para quem quer começar a trabalhar com futebol ou com esporte, né, de uma maneira geral. A gente até
começou a conversar aqui um pouquinho, a falar um pouco sobre essa rede que você foi montando, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória, né? Você vai se formar e daí vai se mostrar para o mercado. Quais foram as experiências que você teve até a sua chegada ao América? Sim. Vamos lá, Gilmar. Vamos aproveitar que live é bom por causa disso, né? Live a gente tem tempo para falar, né? E eu sou um cara que eu gosto de falar, eu gosto de conversar. Então, qualquer momento que você queira me interromper aí para perguntar alguma coisa, fica à vontade. Mas já que você está me dando essa oportunidade, eu vou tentar contar nos detalhes, porque eu acho que tem coisas aí que são importantes. Então, como eu te falei, Gilmar, eu trabalhei em grandes empresas, tá? Começar lá atrás, cara, eu servi o quartel com os meus 18 anos, 4 anos e meio de aeronáutica, entendeu? Se você parar para pensar hoje, poxa, mas o que tem a ver? Tem, porque lá você aprende a ter disciplina, né? Uma série de coisas que você tem que levar para sua vida. Então, de lá eu já vim, saindo do quartel, eu já comecei a trabalhar na área comercial, trabalhei como vendedor no shopping, depois eu trabalhei, você me permitiu falar aqui, né, e é importante para as pessoas saberem, trabalhei em grandes empresas como Nestlé. Cara, a Nestlé foi uma escola para mim, uma empresa sensacional. Eu passei na Nestlé 9 anos de Nestlé. Então, assim, começando lá de baixo mesmo, entendeu? E subindo, né? Batalhando pelo meu espaço. Depois fui trabalhar com vendas também na Garoto, que hoje, não, já de um tempo para cá, Nestlé e Garoto se tornaram a mesma empresa, vamos dizer assim, né? A Nestlé comprou a Garoto na época e eu recebi uma promoção na época paralela, né? Eu fui promovido, mas para atuar na Garoto. Infelizmente veio aquela crise de 2015, você vai lembrar bem, e muitas empresas demitindo muitos funcionários, e a equipe que eu atuava acabou. E aí eu e mais um monte de amigos que lá atuavam comigo sofremos, né, com essa crise, fomos demitidos. Logo depois eu comecei um trabalho na Granado, na empresa de perfumaria, né, cosméticos, muito boa também a empresa. Então, assim, a minha base profissional, a minha carreira profissional foi toda na área comercial, né? Só que, paralelo a isso, eu já vinha estudando, já gostava da área de marketing, tanto marketing como administração, né? Na verdade, eu iniciei fazendo administração, depois eu migrei para o marketing, me formei, sou graduado em marketing. Mais na frente, eu estava sentindo a necessidade de uma especialização, né, para agregar ainda mais conhecimento. E aí eu fiz um MBA em marketing, gestão de negócios, marketing e comunicação nos esportes, tá? Um MBA. Além disso, fiz um curso de extensão em gestão desportiva e hoje sou graduando em gestão comercial da Unicesumar, Polo Nova Iguaçu. Tá? Então, assim, é sempre na busca do conhecimento, né, que a gente precisa tá agregando para se desenvolver, né? A gente tem que estar sempre se atualizando, né? Você é professor, você sabe disso, é jornalista, um grande jornalista, professor, e você sabe do que eu estou falando. Enfim, então, academicamente falando, foi isso, né? E quando eu saí da Granada em 2017, Gilmar, eu já mencionei aqui anteriormente que eu já tinha essa intenção de trabalhar com futebol e eu falei, cara, agora, vou apostar minhas fichas, né? Assim, não foi fácil. Eu tive, graças a Deus, o apoio da minha esposa, porque no momento como esse, onde você tem um cargo, você tem uma carreira, você vem trabalhando e você conversa com as pessoas do futebol e todo mundo fala, não é fácil não, hein? Trabalhar com futebol não é fácil, tem que começar lá de baixo, lá do zero, e aí tá disposto. Enfim, eu já tinha começado do zero anos atrás, né? Tem algumas questões que passam também aí, que são bem semelhantes a tudo que a gente aqui na Rádio Opinião vem tentando desenvolver, né? Da minha esposa, né? Da minha família, de uma maneira geral, e comecei a correr atrás das minhas oportunidades. Foi aí que veio a indicação de um amigo, um amigo em comum nosso, inclusive, do Levi. O Levi falou que tinha um projeto da Pantera Esporte, tudo, né? Que eles estavam precisando de uma pessoa para trabalhar marketing.
Eu falei, pô, Levi, vamos embora. Aí fiquei ali com eles um tempinho, prestando mais uma consultoria, vamos dizer assim, dando um suporte. Na época com o Levi, com o Adriano, com o Donizete Pantera, uma figura sensacional. Tenho o maior carinho, né, por eles. E aí, só que assim, acabou o trabalho não indo à frente, né? Falei, cara, vamos embora. É a primeira, já fiz um pouco do meu comercial, vamos continuar trabalhando. Tive aquela oportunidade lá com você lá atrás. Eu gosto de falar isso porque a gente tem que ser grato às oportunidades que a gente tem. Você já tinha me convidado naquela ocasião para fazer um segundo opinião, eu me lembro bem. Dali eu conheci um cara, eu gosto de falar essa história também, do que eu tô falando. Uma história vai puxando a outra e é interessante falar. Cara, eu conheci um cara chamado Luiz, que ele fazia desenhos realistas. Pô, um cara fantástico. O cara é fera no desenho. Parece que é uma foto. E ele veio com um projeto para mim. Falou, Leandro, pô, eu tenho um projeto aqui, cara, para trabalhar, que eu queria apresentar aos clubes de futebol, questão de licenciamento. Pô, eu queria uma ajuda de alguém. Eu queria chegar no Flamengo ou no Corinthians. E aí, cara, para minha felicidade, eu já tinha participado de um seminário. Foi o primeiro seminário que eu participei. Eu ainda trabalhava ainda na Granado. Foi na PUC Rio. E um dos palestrantes era o Bruno Spindel, que na época era diretor de marketing do Flamengo. E, cara, o Bruno foi uma pessoa, para mim, uma referência até hoje. Eu posso dizer que foi um dos primeiros caras que me estendeu a mão no meio do marketing esportivo, um cara que eu sou muito grato. Hoje ele é CEO no Flamengo, lá, CEO na parte do futebol lá. Um cara, para mim, fantástico, inteligente demais, muito competente. E ele, na hora da palestra ali, eu chamei ele para conversar no final, ele, pô, me deu o telefone dele, eu fiquei até surpreso, né? Falei, pô, o cara nunca me viu na vida dele, tá me dando telefone e tal. E, enfim, me atendeu, sempre que eu precisei ele me atendeu. E quando esse cara, aí voltando à história do Luiz, quando o Luiz falou do projeto, eu falei, cara, eu tenho contato no Flamengo. Levei lá pro ele me indicou pro cara do licenciamento, e na ocasião não andou. É engraçado falar, porque os projetos, assim, tinha um projeto que não andou, mas um projeto foi me levando a outro mais na frente, e você só consegue entender isso depois. É aquela história do que não deu certo agora, e você fica chateado, poxa, não deu certo, eu queria, e lá na frente você vai entender que aquilo ali serviu para algo ainda muito melhor na sua vida. Na trajetória, em qualquer cara, trajetória, tem que ser resiliente. Oi? Tem que ser muito resiliente. Em qualquer trajetória profissional, o cara tem que ser resiliente. Você tem que ter aí muita paciência, entender a dinâmica das coisas para que ela possa até ser positiva para você, né? Te fazer crescer, te fazer evoluir. Sim, sim. É o que você falou. Quantas histórias... Nós somos muito parecidos com jogador de futebol. Histórias aí como a do Cafu. Quantas peneiras o Cafu teve que fazer e foi reprovado até ganhar uma chance, né, de jogar o futebol. E, pô, o cara é pentacampeão, levantou troféu lá, enfim, não tem o que falar. Voltando ao meu assunto, dali, cara, ele falou, poxa, eu me interesso no Corinthians, você tem contato do Corinthians? Aí na hora eu liguei pro Bruno, falei, Bruno, você tem um contato do Corinthians que você possa me passar? O Bruno me passou. Ah, Gilmar, passou um tempinho, tava o Leandro, recém-chegado no mundo do esporte, com uma reunião marcada com o pessoal do marketing do Corinthians. Peguei meu avião aqui, cara, na cara e na coragem. Você lembra? Eu lembro dessa história. Tu lembra? Foi um dia depois da entrevista. Você lembra bem disso? Então, fiz isso, a gente conversou bastante sobre... Pô, e assim, teve uma adversidade no dia, voltando a falar, impressionante. O Luiz, que era o cara que estava comigo nesse projeto do desenho, você vai lembrar dessa história. O Luiz falou que não poderia ir lá pô, a gente com reunião marcada. Ele falou, Leandro, eu não vou poder ir, cara, você vai ter que ir sozinho. Eu falei, pô, como é que eu vou sozinho, né? O projeto não sou só eu. Aí você falou comigo, falou, não, Leandro, vai lá, cara, vai lá que você vai se dar bem, não sei o que. Pô, eu peguei o avião no dia seguinte, na cara e na coragem, fui para São Paulo, fui para o Parque São Jorge, conheci uma galera fantástica do Corinthians, aí você vai entender que dali já vieram outros projetos. Cheguei lá no Corinthians, uma reunião bem bacana, com ótimos profissionais da área de marketing do Corinthians,
E, cara, mais uma vez o projeto não andou, porque o clube não ia investir financeiramente no projeto, então a gente tinha que buscar patrocínio para bancar o projeto. E não aconteceu. Só que dali, cara, foi muito legal, porque quando eu voltei do Corinthians, aí eu voltei, caramba, poxa, o projeto não deu certo, né? Você já volta. Porque bate, querendo ou não, bate o desânimo, bate a tristeza, né? Cada vez que você toma um tombo, vou dizer assim. Mas eu voltei, e aí uma vez eu conversando com o pessoal lá do Corinthians, que eu tinha feito uma amizade, falei comigo ao Bruno, falei, Bruno, cara, eu quero trabalhar, eu tô buscando minhas oportunidades. Se você souber de qualquer oportunidade em um clube menor que seja em São Paulo, me fala, eu quero ir. Eu quero. Ele, pô, cara, não é fácil. Ele falou, não é fácil. Aqui no Corinthians mesmo a gente não tem. Pô, só galera boa, hein? Não tem. Só galera boa. Pô, tô vendo aí. Aí, cara, eu fui no Corinthians. Aí, perdão, voltei. Aí falei com o Bruno falou, Leandro, cara, por que você não faz um trabalho de captação de patrocínio em parceria com os clubes? Eu falei, pô, Bruno, como é que é isso? Ele falou, cara, você tem experiência na área comercial, você é formado em marketing, você tem todos os requisitos que precisa. Falou, pô, aí a gente começou a conversar mais um pouco, e aí surgiu a ideia de eu montar a L2 Esportes, que é uma agência de marketing esportivo, que eu atuo, né? Enfim, criada por mim e que eu atuo. Já tem uma história bacana que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Você vai gostar lá, lembrando do título do Botafogo em 2018. Posso dizer que eu contribuí de alguma forma ali também. Mas, enfim, então eu voltei essa história do Corinthians, e aí um amigo já me ofereceu essa oportunidade de estar buscando patrocínio para o Corinthians. Eu falei, caramba, olha só o Leandro, né? E a gente está indo, vamos para frente. Comecei a buscar, e ali eu comecei a fazer contato não só com. Aí eu já busquei outros contatos, eu já tinha Flamengo e Corinthians. E comecei a buscar contato de empresas para fechar patrocínio para o Corinthians. Gilmar, daqui a pouco eu criei uma rede de relacionamento, como a gente estava falando aqui, cara, com profissionais de marketing do Brasil inteiro, cara. Até que eu conheci uma empresa, tava negociando com essa empresa para o Corinthians, e o cara falou assim, pô, Leandro, olha só, o Corinthians a gente não vai conseguir andar agora e tudo. Cara, eu queria um clube em Goiás. Falei, pô, em Goiás? Aí volta o Leandro, lá no Bruno Spindel. Ô, Bruno, cara, você tem um contato com alguém na época, o Atlético Goianiense estava na primeira divisão do Brasileiro. Goiás estava na segunda, se eu não me engano, e ele queria um clube da primeira divisão. Aí eu falei, cara, você tem um contato de alguém do Atlético Goianiense? O Bruno falou, tem sim, toma aí. Entra em contato com o cara. Cara, eu entrei em contato com um cara fantástico. Para mim, assim, eu gosto de ficar citando muitos nomes para não ser ingrato com ninguém, né? Injusto com ninguém, mas esse cara eu preciso sempre falar que é o Murilo. Murilo hoje é diretor de marketing do Vila Nova de Goiás. Cara que me ajudou muito, Gilmar, me ajudou muito, abriu outros caminhos para mim. Aí, enfim, conversei com o Murilo, a negociação novamente não avançou, mas aí foi questão clube-empresa, né? Eu fiz só o intermédio, eles não chegaram nesse acordo. Cara, mas o Murilo, daqui a pouco, quando eu fui ver um dia, o Murilo me jogou num grupo desses de WhatsApp, hoje uma cara, com profissionais da área de marketing de todos os clubes do Brasil que você possa imaginar. Isso para gente que trabalha, a gente sabe quanto isso é importante hoje. Conhecendo um monte de gente do mercado, gente que eu nunca imaginei, né, que eu fosse ter um contato. Você quer falar alguma coisa? Ou seja, de alguma maneira, após a sua saída da universidade, você esteve aberto inicialmente para ouvir, né? Para ir construindo essa carreira, essa rede de relacionamentos, né? Esse network, como se costuma dizer hoje em dia, a partir que você podia ali aprender com as pessoas, ouvindo, aproveitando as oportunidades, não é mesmo? E eu acho que é uma coisa que precisa ser muito conversada com os jovens hoje em dia, que é essa ansiedade, às vezes, em querer demonstrar um certo conhecimento ou
querer demonstrar, às vezes, até uma atividade que ele ainda não desenvolveu. Eu diria nem atividade, uma competência, né, no sentido do conhecimento mesmo, que ele ainda não desenvolveu. Então, a gente olha para um cara que já tinha uma experiência no mercado, já tinha passado por grandes empresas, tem todo um histórico, mas na hora que se lança para o mercado, tem a paciência de ouvir. Dentro dessa paciência que você tem para ouvir, você, em um dado momento, vai chegar no América. Como é que foi essa chegada? Onde é que foi costurada essa sua chegada nesse clube, nessa marca fantástica que é o América? Então, eu vou só, Gilmar, eu vou chegar no América agora, mas deixa eu só voltar no Murilo, porque aí você vai ver a importância desse cara nessa história, na minha chegada do América. Olha quem está te mandando um abraço aí. Pô, cara, vou fazer o seguinte, fecha a live que agora ficou pesado, Gilmar. Agora é difícil até continuar, né? É difícil de falar, cara. Assim, esse é um outro cara, que, assim, eu até me emociono de falar aqui. Não tem problema, acho que é um pouco isso, né? Cara, o Eduzinho, quando que na minha vida, na minha carreira, eu ia... desculpa, é porque eu sou um pouco emotivo mesmo, tá, pessoal? Não, somos. Todos somos. Eu passo essas vergonhas de vez em quando. Não é vergonha, não. Eu acho que a gente está até um pouco cansado. Recentemente eu fiz uma entrevista aqui com o Luizinho Quintanilha e foi perguntado para o Luizinho, o público, as pessoas estavam assistindo a live e perguntaram assim, Luizinho, qual é a importância do seu pai para você? O Luizinho ficou hiper emocionado, aquilo foi tão bonito, deixou a live tão humana, né? A gente tem esse é um grande engano que se tem até no jornalismo, de que o jornalista não pode se emocionar, o jornalista não pode chorar, não pode... Sim, não, isso é uma bobagem. A gente está diante simplesmente de um dos maiores atletas de futebol do país e não por isso também diante de um grande ser humano. Eu chamo ele de seu Edu. Ele nem gosta disso. Para mim, já virou Eduzinho. Eu encontro com o Edu Coimbra há, sei lá, pelo menos uns 4 ou 5 anos, seja no Jogo das Estrelas. Recentemente, ele também estava comentando o futebol por uma rádio aqui do Rio de Janeiro, uma rádio web aqui do Rio de Janeiro. Mas ele é uma figura, uma pessoa sensacional, um cara que está sempre com uma áurea fantástica, sempre uma palavra amiga. Então, é justificado a sua emoção, também é a minha. E, ele está marcadinho aí, tem um X lá no nosso cronograma para ele participar conosco aqui da live. E eu vou estar presente com certeza, com certeza. Cara, esse cara, ô Gilmar, ele é de um caráter, de uma humildade, é um ser humano, assim, Edu, né, Zico, a gente vê que é da família. Os caras são craque dentro e fora de campo. Assim, o Eduzinho, eu não tenho o que falar desse cara. Esse cara me abraçou desde o meu primeiro dia. Que eu conheci ele no América. Ele foi lá fazer uma visita. Na verdade, a gente tinha marcado uma situação, queria participar de um programa. Enfim, cara, esse cara me abraçou de uma maneira que assim, eu falava, cara, eu tô diante se não o maior, dos maiores ídolos da história do América. E o cara, assim, não parece, ele parece enfim, ele tem um coração gigante. Uma pessoa... Comprometido, sempre foi comprometido com a história do clube. Você pode ver que em todo momento que o clube precisa... Porque tem gente que gosta muito das glórias, Leandro. Mas tem outras pessoas que gostam da trajetória, de fazer parte. Sim, de fazer parte requer estar a todo momento. Cara, você vai encontrar ele em todos os momentos do clube. Eu vou te contar uma história. Esse cara, ele me apoia em tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso de América. O Edu, preciso fazer isso. Leandro, conta comigo. Me diz o que é que você precisa, o que nós vamos fazer. Eu vou contar uma história, eu ia contar lá na frente, mas aproveitar a oportunidade, se ele estiver aqui ainda escutando a gente.
Cara, eu vi esse cara fazer uma coisa, Gilmar. Eu fui fazer uma ação de marketing com um torcedor do América. Foi uma ação muito legal. Era um taxista que usava um adesivo do América no carro. Cara, e eu falei, pô, muito legal ver que um torcedor apaixonado. E era o momento que o América tinha sido eliminado na seletiva, se eu não me engano, em 2019. Pô, tava todo mundo triste, a torcida. Eu falei, cara, eu pego um torcedor desfilando com orgulho, o carro adesivo, eu preciso fazer um esse torcedor. Eu fiz uma ação onde eu levei esse torcedor para almoçar. Não falei nada para ele. Chegando lá, quem foi almoçar com ele não foi o Leandro. Quem foi almoçar com ele foi o Edu. Entendeu? O Edu foi almoçar com ele. Aí você imagina a alegria de um cara que viu o Edu jogar, que tem o Edu como um ídolo, e você almoçar com o Edu. No final, mas eu vou contar só um trecho do final. O almoço foi maravilhoso. O Edu, pô, deixou o cara super à vontade, falou, contou aquela resenha gostosa do futebol. Quando chegou no final, Gilmar, o cara. Aí olha a diferença do ser humano. O Edu, o cara chegou pro Edu e falou: a gente deu vários presentes pro cara, né, de parceiros, licenciados, e a gente deu uma camisa do América pro cara. E o cara virou pro Edu e falou assim: Edu, pô, assina ela pra mim, me dá o teu autógrafo que eu quero levar essa camisa com autógrafo. O Edu pegou a caneta e assinou. Aí o Edu virou pra ele e falou assim: agora você assina na minha camisa. Aí o cara, pô, não, o Edu, como assim eu vou autografar a tua camisa? Eu falei, Edu, não, você vai assinar aqui na minha camisa. Cara, eu tenho a foto do cara autografando a camisa do Edu. Então, assim, você vê, cara, quem é hoje em dia o ídolo que faz isso? Quando mal atende o torcedor. Entendeu? Então, o Edu, assim, cara, se eu for falar de história desse cara aqui, que a gente tem, ele sabe, para resumir, o meu filho chama ele, quando eu vou falar alguma coisa dele aqui em casa, o tio Edu já se sente da família. Tá certo. Então, assim, não tinha como não falar, não tinha como não trazer para dentro da nossa live essa figura que todos nós gostamos, que todos nós amamos, que o torcedor do América apaixonado carrega no coração para sempre, que é o Edu. Eu já vou entregar um pouco aqui da minha idade, mas eu tive o prazer de vê-lo também jogar pelo América. E era um cracaço, jogava muita bola. E o América, nessa época, também tinha lá um plantel que era invejável, fantástico, de grandes jogadores. Então, a gente não podia passar nessa live aqui sem reverenciar e muito esse que foi o atleta, que é um ídolo e que certamente é esse grande ser humano que é o. Para mim, esse é o Edu. Eu sempre chamei ele assim. Ele não gosta muito, não. Ele fala para mim, porque seu Edu, ele ri quando eu falo seu Edu. Leandro, a gente, voltando para cá agora, a gente tem uma participação ativa aqui do nosso torcedor, trazendo aí, falando, né? Leandro, excelente profissional, muito competente em suas atividades, o Alexandre Assunção. O Rogério Vilela fez uma pergunta aqui, antes da gente entrar no América, ele faz uma pergunta que já vai te dar um pouco aí vai pavimentar aí a estrada para você poder falar um pouco dessa tua chegada no América, e ele vai dizer assim, Leandro, como fazer andar um projeto como o do América em uma divisão mais baixa e com pouco retorno de mídia? Achei muito pertinente a pergunta para você, de alguma maneira, amarrar aí no pacote a sua chegada e como é que você foi desenvolvendo isso. Certo. Vou só, antes de mais nada, mandar 2 abraços aí, né? O Alexandre é um amigo lá da Unicesumar, um dos representantes da Unicesumar, Polo Nova Iguaçu, cara fantástico também, que virou um parceiro, ele aí, Alexandre, cara, virou um parceiraço mesmo, um cara que acreditou nas minhas ideias, e hoje a Unicesumar é parceira do América, a gente consegue dar uma condição para os nossos atletas estudarem. O Alexandre é um cara sensacional. Graças a Deus, Gilmar, eu estou cercado de gente do bem. Papai do céu é tão bom que ele só coloca as pessoas boas no nosso caminho. Com certeza. E a gente tem mesmo que exaltar o trabalho de instituições e de pessoas que estão pensando no desenvolvimento da sociedade, no desenvolvimento do esporte, né? Então, aqui é sempre muito bem-vindo. Tá, Alexandre Assunção, né? Alexandre de Assunção Mendonça.
Tá gente certo. boa, cara do bem. O Rogério... Pô, o Rogério é outra figura. Parece até que eu tô falando, todo mundo é gente boa. Não, é porque a live, graças a Deus, o pessoal tá vindo prestigiar e pô, só tem gente. Patamar, tá outro patamar, essa live aqui. Tá Cara, certo. o Rogério Vilela, cara, é um cara fenomenal. Ele hoje é o responsável pelo nosso time de beach soccer do América. Tá? É um cara É outro que tá fantástico. com X aqui, né? É o Rogério Vilela que mandou essa última pergunta aí. Então, tem um X lá no cronograma, lá, Rogério Tá, Vilela, para falar aqui na Rádio tá Opinião. marcado. Tá indicado. Esse papo aí eu também não perco, não. Entendeu? É outro cara sensacional. Eu vou complementar então e vou responder a pergunta dele. Para não me alongar muito, Gilmar. Então eu conheci o Murilo, que foi me abrindo outros caminhos para mim e me apresentou ao Mauro. O Mauro é um gestor de uma empresa de Santa Catarina que também tem conhecimento em vários clubes. E o Mauro me indicou na época, sabendo que eu estava atrás de uma oportunidade de trabalho no futebol, o Mauro me indicou para trabalhar no Atlético Carioca, aqui do Rio, de São Gonçalo, clube da 4ª divisão, que teve aquela história do Túlio Maravilha e tudo, foi muito bacana trabalhar lá. E eu fiquei pouco tempo no Atlético, tentando o Atlético se desenvolver na área de marketing lá. E logo depois surgiu o Mauro, como já tinha um contato com o pessoal da América, desenvolvendo um outro projeto junto de sócio-torcedor. O Mauro estava aqui no Rio e ele estava em reunião com o pessoal do América. Engraçado que eu lembro como se fosse hoje, era numa terça-feira, eu estava na aula de futsal do meu filho, e o Mauro me ligou, falando: Leandro, como é que tá a tua situação no Atlético Carioca? Eu falei: tô trabalhando e tudo. Enfim, expliquei, né? Mas eu não tenho, na verdade, eu presto um serviço para eles, eu não sou funcionário do Atlético Carioca e tal. Ele falou: cara, eu estou aqui reunido com um vice-presidente de marketing do América e eles estão precisando de um profissional. E eu falei que você é o cara que já tem um profissional aqui no Rio de Janeiro para trabalhar com eles. Você topa conversar com eles? Falei, você tá brincando, trabalhar no América? Quem não quer trabalhar no América? Enfim, um clube, né, histórico, centenário, gigante, uma história linda, o América. E aí o coração na hora falou, né, Gilmar? Passou pela boca. Falei, quando é que eu começo? Ele: não, vou marcar para você vou passar o teu contato, ele vai entrar em contato contigo e vai marcar uma conversa com você. Falei, beleza. Então, assim eu cheguei no América em junho de 2018. Tá? Eu tô no América desde junho de 2018. E aí, cara, na verdade eu fui contratado então para o América para desenvolver o plano sócio-torcedor do clube. Entendeu? Porque o Mauro, que fez essa indicação, ele queria alguém para trabalhar atuando junto no América. E de lá eu comecei a desenvolver, como eu já tinha esse perfil comercial, de captação de patrocínio, de marketing, tudo, eu acabei abraçando como um todo a área de marketing e me tornei gerente de marketing e negócios do América Futebol Clube. Mas deixa eu responder logo a pergunta do meu amigo, Rogério. Como fazer andar um projeto como a América em uma divisão mais baixa e com pouco retorno de mídia? Bem, essa questão eu gosto de responder. Ela é uma pergunta muito boa. E o que acontece? Cara, o América hoje é um clube que, infelizmente, a gente está brigando muito para isso, brigando muito. Eu vejo o trabalho da diretoria constantemente para voltar ao cenário nacional. O América hoje, infelizmente, não está jogando nem a 4ª divisão do brasileiro, né? E no Carioca também a gente, infelizmente, cara, eu não quero falar muito de competição, mas a gente joga uma segunda divisão de estadual, né, do Rio, e você, ou sendo campeão, o América foi campeão em 2018 da Série B. Eu até vou pegar esse gancho. O América foi campeão em 2018 da Série B e não subiu para a Série A. O América teve que jogar a famosa seletiva no Rio, para jogar com um time que tinha caído da Série A e acabou, infelizmente, não conseguindo, né, atingir o objetivo, que era disputar a 1ª divisão, que é onde a gente sabe que a mídia está. A mídia está na 1ª divisão, entendeu? A 2ª divisão a gente luta muito, a gente tem um apoio, a própria Rádio Opinião cobrindo, né, alguns jogos da 2ª divisão do Rio.
mas a gente não tem, por exemplo, uma televisão, que é o que realmente as empresas, na maioria, querem, né? Ali um horário nobre, né? Numa TV aberta. Então, isso dificulta muito o trabalho. Muito, muito, muito. Não ter esse retorno. O que a gente tenta trabalhar de retorno de mídia acaba sendo as redes sociais. Então, hoje, num clube pequeno, a gente fica limitado por não jogar uma competição com televisão. Cara, e aí como é que eu tento fazer? Eu não posso prometer que vai passar o jogo na televisão, eu não tenho a televisão. Cara, eu tento muito ir volto a falar aí, eu volto lá naquela palavrinha, Gilmar, no relacionamento. Na verdade, eu tento mostrar para essas empresas o tamanho da América, o reconhecimento que a empresa dele vai ter ao estar do lado de uma marca forte, como a América não deixa de ser uma marca forte. Isso aí não tem como. Sim, sim. A história não se apaga, como outros clubes no Rio têm uma marca forte, são tradicionais. Isso aí não se apaga, entendeu? Então, na verdade, eu tento mostrar o lado bom da história, sempre trazendo à memória o que é o América, né, para algumas pessoas, porque isso é natural. Às vezes, a gente tem empresários novos que não acompanharam tanto a história do América e não sabe, não se apegam aos detalhes. Então eu tento ganhar muito mais pelo lado do relacionamento, entendeu? Construir o relacionamento, trazer. O América tem uma coisa que eu sempre falo que é muito bom. O América é um clube muito querido, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo. E então, assim, isso a gente tem de bom. A gente tem torcedor do América espalhado em todo quanto é lugar. E mesmo aquele que não é torcedor do América, quando você fala de América, o cara acha, o meu avô, o meu pai, o meu tio, tem o carinho, entendeu? Pegando o gancho nesse que eu tô te falando, João, a gente fez uma ação... O torcedor do América, aquele que torce exclusivamente para o América, nem gosta disso que eu vou falar aqui agora, de que o América é a segunda torcida, é a segunda maior torcida do... Na verdade, é a maior torcida do país, porque o América é o segundo time do coração de muita gente. Mas se a gente olhar para essa frase do ponto de vista do marketing, do ponto de vista da visibilidade, chegar numa empresa e dizer para ela assim que eu estou representando a empresa da maior torcida do país, porque simplesmente todos os torcedores dos outros clubes também amam o América, né? E amam, não é... Em determinados momentos, algumas pessoas podem até pensar assim, amam por piedade, amam pela história do clube. Sim, pela história institucional do América, pela história desportiva do América, porque o América conta com pessoas e contou com pessoas do calibre que a gente reverenciou ainda há pouco aqui, que é o Edu Coimbra. Eu ia falar isso. Então, assim, eu estou falando isso, o torcedor do América pode pensar assim, pô, o cara que sabe que a gente não gosta, que para algumas pessoas parece demérito, mas não é demérito do ponto de vista do marketing. Sim, não, nenhum, tá certíssimo, tá certíssimo. Eu uso muito esse argumento, Gilmar, dizendo que o América é o primeiro time de muitos, é o segundo time da maioria dos cariocas e é o primeiro time de muitos. Eu uso esse argumento. A torcida do América não gosta de dizer que é o segundo time do outro carioca, não. Mas aí você complementa, mas é o primeiro de muitos, entendeu? Porque o América tem muito torcedor. E eu ia falar justamente isso, cara. O América tem uma história, o América tem ídolos, entendeu? Nós temos aí Edu, Renato Carioca trabalhando com a gente hoje em dia no clube, Romário e vários outros. Poxa, nosso querido Camilo passou aqui pela live da Rádio Opinião. Quando toda vez que passa, que fala comigo, o Camilo faz questão de falar, não, América do Rio, entendeu? Sabe? Tá sempre falando. Olha só que legal, Gilmar. Eu vou até lembrar aqui o nosso querido Luizinho, que Deus o tenha. Cara, um cara que estava com a gente até o ano passado. Um cara, assim... Foi um jogadorzaço. Jogou muita bola. Fracasso, artilheiro. Há essa discussão, segundo ou terceiro maior artilheiro da história do Maracanã. E assim, foi outro cara fenomenal que eu posso falar assim, eu trabalhei com ele. Ele trabalhou no marketing comigo, fazendo algumas ações, e era um cara, meu irmão, fora de série. Então, o América tem isso. Uma das últimas entrevistas que o Luizinho deu para uma mídia foi para a Rádio Opinião. Olha só. Foi no destombamento lá do América, lá da sede, para transformar a sede. Eu lembro.
O Luizinho falou com a Rádio Opinião. A gente tem, pelo menos, no arquivo da Rádio Opinião, 2 entrevistas com o Luizinho. Uma entrevista lá no Julite, e outra entrevista lá na sede. Lá na sede, naquela... Isso, no ato da assinatura do Crivella, né? Para a construção do shopping. O tombamento da sede do América, ele falou conosco, está lá, está registrado. Quem quiser pode ir lá no YouTube, né, que vai encontrar o Luizinho falando conosco. Então, assim, Gilmar, o América tem essa situação, entendeu? O América tem história, o América tem ídolos. Assim, se você for, depois eu convido o pessoal a fazer uma visita lá no Instagram e no Facebook do América, por exemplo. Nós agora, nesse período de isolamento, a gente está tentando fazer algumas brincadeiras, engajando os torcedores e tudo, e a gente está trazendo a lembrança alguns craques que jogaram no América. A gente fez um quadro de Quem é essa fera, onde a gente já colocou lá o Renato Carioca, Jorginho, cara, Jorginho do Tetra com a seleção, outro cara fantástico, um cracaço, Camilo, teve o próprio Edu. Agora a gente... quase que eu entreguei o cara que está lá agora. Acabei de lançar a enquete lá mais cedo. Não posso falar quem é ainda, mas é outro ídolo também. E nós temos vários outros, cara. O América... Quer ver um que as pessoas às vezes não lembram? Leandrinho, lateral esquerdo, que jogou no Palmeiras, jogou no Cruzeiro, seleção. Leonardo Silva, que hoje é zagueiro do Atlético Mineiro. Tudo revelado pelo América. E vários outros, né? Que aqui, se eu for citar, a gente vai ficar aqui em 3 horas de live. Tá certo. Então, assim, chegando no América, você encontra esse terreno fértil, com uma marca forte, né? Uma marca que tem um certo apelo, né? E aí é obrigado a se desenvolver. Como é que você fez? Você deve ter pelo menos algumas cases, algumas situações especiais que você promoveu lá no América. Você pode, Sim, de alguma maneira... Você até falou uma aqui com o Edu, né? Aí sim, já voltado para o sócio-torcedor, mas tem aquele trabalho de aproximar o América das empresas e as empresas do América. Sim, sim. Então, Gilmar, quando eu falo isso, primeiro deixa eu te falar, né? O América, na verdade, como você falou, eu chego no América em junho de 2018, encontro um cenário de um clube que hoje, infelizmente, não tem a estrutura dos clubes maiores que estão jogando uma primeira divisão nacional, vamos botar assim. Você encontra aí departamento de marketing com 5, 6, 10, 15, 20 funcionários, dividido cada um no seu setor, um cuidando de licenciamento, outro cuidando de patrocínio, outro cuidando de ações, outro cuidando de sócio-torcedor. Então, tudo dividido, entendeu? E no América eu me deparo com uma situação diferente, né? Onde eu tenho que acabar abraçando todos esses segmentos, né? Então, assim, aí a gente já no operacional a gente já vê uma diferença, né? A gente não tem uma equipe grande para fazer todo o trabalho. Então, assim, muita coisa que a gente gostaria de fazer, às vezes a gente esbarra no lado financeiro, a gente sabe que tem situações que demandam, né? A gente precisa de um investimento para estar realizando algum tipo de trabalho, e também a questão operacional, né? A mão de obra, o pessoal para fazer o trabalho junto com você. Então, eu me esbarrei nessa situação, mas, mesmo assim, a gente vem construindo alguns cases bacanas. Cara, eu sempre gosto de falar em fortalecimento da marca, tá, Gilmar? Porque, assim, como é que eu vou falar para a empresa? A gente já tá falando, o América é uma marca forte, isso é fato. Só que é um clube que, se a gente deixar quieto, ele tem uma segunda divisão de Carioca, a gente não está jogando brasileiro. Qualquer grande empresa, eu estou tirando futebol para uma grande empresa, a empresa tem uma marca forte, mas se ela não continua trabalhando a marca dela, tem uma hora que ela pode ter esquecimento. Quando alguém fala assim, e aí, não estou fazendo merchan porque eu não ganho nada com isso, mas vamos dar um exemplo aqui, uma Coca-Cola da vida. Pô, Coca-Cola é uma marca forte, mas se ela parar de fazer propaganda, e aos pouquinhos ela vai enfraquecendo, né? Lógico que quando alguém fala Coca-Cola, todo mundo vai, Coca-Cola. Enfim, então eu gosto de falar de fortalecimento da marca. E a gente veio fazendo alguns trabalhos. Eu gosto de contar
cara, para mim foi um case bem bacana. Foi uma reconstrução, um fortalecimento, e a gente chamou de a volta do América ao Maracanã. O América, por estar nessa situação que eu já te falei de competições, a gente joga a maioria dos nossos jogos em casa, no Julite Coutinho, ou nos estádios dos nossos adversários, né? E normalmente quem manda no Maracanã os jogos é Flamengo, Fluminense. Então, como o América não tem jogado contra eles, a gente não tem jogado no Maracanã. E o que aconteceu, Gilmar? Eu, uma vez, indo fazer um passeio no Maracanã, conheci um local chamado Tour Maracanã, você deve conhecer, um lugar bem legal. Amanhã vai falar conosco aqui, aproveitando o gancho, amanhã vai falar conosco aqui às 19 horas, André Moura, que é justamente um historiador que desenvolve as réplicas das camisas que estão expostas lá no Tour Maracanã. Bacana, bacana. É um lugar muito bom. Eu indico. Lógico, nesse momento a gente não está podendo sair, né, passear, enfim. Acredito até que o local esteja fechado, obviamente. Mas quando tudo... E eu creio que tudo vai se normalizar, eu indico para que as pessoas possam ir lá visitar. Então, eu passeando lá, Gilmar, me deparei com... É um museu, né? Vamos dizer assim, é um formato de um museu, eles chamam de tour, e aí você tem lá as exposições que eles chamam de estação, né? Estação Flamengo, estação... E eu chegando lá, cara, eu me deparei com várias lembranças de Flamengo, Botafogo, Fluminense, até do Santos lá de Pelé, enfim. Cara, e eu fui olhar, assim, a gente tinha uma flâmula do América lá, destacada lá no cantinho e tudo, e tem um lugar lá que é legal, que é uma twist can. Você pega uma camisa ou uma bandeira de um clube que tem lá à disposição, e você entra na câmera como se você estivesse no meio do gramado do Maracanã, numa câmera 360 graus. Poxa, e não tinha uma bandeira do América. Eu falei, cara, não é possível. Eu falei, e o torcedor do América que vem aqui não tem esse direito de tirar a foto com a bandeira do América? Cara, comecei com o cara, assim, não vou contar muitos detalhes, apesar que você já disse que a gente tem horário aqui. Se o pessoal estiver curtindo, a gente fica aqui até o último ir embora. Então, eu cheguei no clube falando desse passeio que eu tinha feito, né? Só que, assim, o profissional do marketing, ele tem que passear atento a todas as situações, né? Porque ali surgem as oportunidades. E quando eu cheguei lá, eu conversei com o cara falou, pô, aí eu me apresentei como gerente de marketing do América, eu falei, pô, não tem uma bandeira do América aqui e tal? Aí ele falou, não. Aí eu falei, cara, eu vou trazer uma bandeira do América para botar aqui. Ele falou, pô, não, se você trouxer, a gente vai colocar aqui, com certeza. Então eu providenciei essa bandeira do América, levei a bandeira do América, tá lá no Maracanã. Quem quiser ir lá nas próximas visitas, quando tudo melhorar, vai ter lá a bandeira do América. Mas o legal, Gilmar, que eu levei essa bandeira do América e de lá surgiram... Aí um negócio já começou a surgir outro, cara. A gente hoje, o América é o único clube, tirando os 4 grandes em destaque, vamos dizer assim, o América é o único clube do Rio que está inserido lá, que tem lá exposto uma camisa do Luizinho, a chuteira do Edu, uma faixa de campeão de 82. O América tem a exposição lá, junto com o Flamengo, junto, no mesmo espaço, junto com o Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Então, assim, o América é lá como os 5 grandes clubes do Rio de Janeiro, entendeu? Então, foi muito positivo isso. E detalhe que isso foi inaugurado, Gilmar, aí, numa primeira ação, já gerou uma segunda ação, e a terceira ação foi o seguinte, a inauguração dessa estação América no Tour Maracanã foi realizada no dia do aniversário do América, em 18 de setembro de 2018. Então, a gente fez uma festa lá para inaugurar a estação, para comemorar o aniversário da América. E aí a gente teve o torcedor, diretoria. Foi muito bacana, cara. Foi muito bacana. E ainda implementamos um ponto de venda de camisa do América lá naquela ocasião. Então, assim, é um case que eu gosto de contar, entendeu? Cara, e foi um fortalecimento, porque eu já vi gente vindo comentar comigo. Caramba, eu passei lá no Maracanã, cara. Tem uma exposição do América lá. Pô, assim, coisa que as pessoas já não viam há bastante tempo, entendeu? Essa é uma das histórias. É como se você... É uma ação interessante, e a gente precisa destacar, que é na verdade, você reconectando a América à história que sempre foi dele, né? Que é de participar, de estar ali ao lado dos 4 grandes. O América tem uma história com o Maracanã, de vitórias
fantásticas no Maracanã, em cima de Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, e precisava reconectar isso. E Sim. Aí, com essa case, você consegue. E de uma percepção. E aí é legal, quando a gente fala, de alguma maneira, mostra isso, a gente demonstra para quem está ouvindo, para um aluno, para qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, como que é o comportamento do profissional em relação a uma situação como essa. Sim. Assim, foi muito importante, o Gilmar, foi muito importante para a gente, como eu falei no início. Foi o resgate do América no Maracanã. Foi uma situação que gerou satisfação. Imagina o orgulho, né, do torcedor do América chegar lá e né, ao visitar o Maracanã, tá encontrando lá, enfim, a bandeira. O Edu, cara, que a gente acabou de falar, esteve lá presente, tirou foto, foi entrevistado. Pô, eu imagino que para o ídolo também isso foi muito bacana, entendeu, Gilmar? Não, com certeza, é importantíssimo. Além disso, é importante também sinalizar como é que você, de alguma maneira, como foram as ações, se você pode falar, de aproximação do América em relação a empresas, a patrocinadores. Tá. Então, a gente, quando todas essas ações que a gente faz de fortalecimento da marca, como eu falei anteriormente, elas têm, na verdade, um propósito, um objetivo, colocar o América em evidência, né? E sim, porque é isso que interessa para as empresas. E como eu falei lá atrás, mas se eu não tenho sabe aquela história de como é que é, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai até Maomé, alguma coisa assim? Então, assim, se eu não tenho a televisão, Gilmar, eu tenho que fazer alguma coisa para fazer o América ser lembrado, porque é isso, Gilmar, assim, não adianta eu achar que porque o América poxa, tem a camisa bonita, o América tem torcida, tem história, tem ídolo, tem tudo. Não é só isso que vai fazer uma empresa investir no América. E não é mesmo. Como não é no Botafogo, no Flamengo, no Vasco, no Fluminense. Assim, se esses times começarem a perder, as empresas automaticamente elas também começam a se distanciar. Você vê um momento de crise que a gente está vivenciando agora, Ninguém queima dinheiro, né, cara? Entendeu? Ninguém vai queimar dinheiro. As empresas vão se vincular a grandes marcas. Sim, justamente. Assim, e aí a gente começa a construir algumas coisas para mostrar para essas empresas que o América é grande, que o América tem espaço, que o América tem visibilidade, de uma outra maneira, mas tem. E aí, assim, até pegando aqui, lembrei de 3 situações. Por exemplo, em 2018 para 2019, no mesmo ano que a gente fez um trabalho muito legal de fortalecimento da marca, e a gente conseguiu grandes parcerias naquela época, como a Orthopride, a Supermarket e várias outras. Agora, uma das últimas que conseguiu aí a Líder Magazine também, patrocinadora da América. Quando que você viu a Líder Magazine patrocinando um clube de futebol? Isso, eu acredito que se deva realmente a esse trabalho de fortalecimento que a gente vem fazendo. Gilmar, a gente, em 2018, eu lembro como se fosse hoje, a gente entregou uma camisa pro Zagallo, cara. Eu acho que você acompanhou na época. E foi, para mim, uma coisa sensacional. Pô, o Zagallo, a gente não tem o que falar. É outro cara também que tá lá em cima, né? A gente tá em outro patamar. A gente não tem o que falar do Zagallo. E engraçado que eu estava trabalhando, em certa ocasião, trabalhando e escutando um programa na Sport TV de tarde. E aí, aquilo que você falou lá atrás, para quem está começando na carreira, cara, ouvir, atenção, buscar conhecimento, buscar aprender. E eu ouvi um programa que era aniversário do Zagallo, cara, e aí na reportagem, em determinado momento, surgiu o assunto de que o América tinha sido o primeiro clube profissional do Zagallo. E eu não sabia isso, eu não tinha esse conhecimento. Zagallo, América, eu falei, cara, preciso homenagear esse cara urgente, esse cara é um monstro do futebol. E aí, na mesma hora, eu entrei em contato com o nosso fornecedor. Eu busquei o contato do Zagallo. Óbvio que a gente tem que ter tato, né, para algumas coisas. Eu normalmente eu não chego para você, Gilmar, você tem o contato do Zagallo? Me passa. Não, Gilmar,
Você tem um contato? Conversa com ele aí, que eu estou interessado em conversar, o assunto é esse. Se ele te autorizar, você faz essa aproximação. Eu trabalho dessa maneira, tá, Gilmar? Até quando as pessoas falam, não, toma o contato da pessoa aí, fala com ele, fala, cara, não quer fazer esse primeiro contato, depois eu entro? Enfim. E, cara, eu cheguei até o filho dele, o Mário, pô, excelente pessoa, um grande abraço para ele também, pessoa sensacional, que ele entendeu o propósito. Eu ainda falei assim, Mário, eu não quero aparecer, eu quero homenagear o seu pai. Se for possível te entregar a camisa e você entregar a camisa a ele, não... lógico, o Zagallo é um ídolo. Poxa, quem não quer conhecê-lo, bater um papo com ele que seja uma conversa de 2 minutos, de 1 minuto? Lógico que eu quero, mas se não houver condições, a gente sabe que o Zagallo está afastado, está se cuidando e está certo. Eu falei, cara, pega a camisa, entrega para ele e eu já vou ficar grato. Não precisa fazer postagem, não. Eu falei, eu quero homenagear ele, não precisa fazer postagem nada. E aí o próprio filho dele, o Mário, falou, não, Leandro, que isso, você vai vir aqui, vamos marcar com calma, você vem aqui, entrega a camisa, a gente faz a foto, faz uma reportagem com ele, legal. Eu falei, então tá bom, vamos fazer. E foi muito bacana, cara. Entreguei, fui lá, marcamos a visita, levei, pô, o Zagallo ficou todo feliz. Foi, se eu não me engano, uma semana antes do nosso título da Série B, a gente estava jogando a Série B1 no Carioca em 2018. Foi uma bênção. Foi, com certeza. E ele mandou, incrível, ele gravou um vídeo motivacional, vamos dizer assim, mandando um recado para os nossos atletas na ocasião que iam disputar aquela final. Foi muito legal, foi muito legal. E, cara, e foi uma coisa que foi o que eu te falei, eu não tinha intenção, a minha intenção realmente era fazer uma homenagem a um cara que merecia. Mas óbvio, poxa, eu trabalho com marketing, se apareceu na mídia, pô, melhor ainda, excelente. Cara, e teve toda a divulgação na mídia, aí mais uma vez, volta na questão que a gente estava conversando, as empresas, aí, quando ele recebeu a camisa, já tinha a marca de alguns patrocinadores, então isso, pô, a empresa olha, cara, eu não tinha prometido isso para ninguém quando eu fechei o patrocínio, então é aquele algo a mais, você promete, você tem uma linha de coisas que você promete quando você vai fechar uma parceria. E a gente aqui, eu tenho algumas referências no ramo, e a gente conversa muito sobre isso. Cara, tente sempre entregar a mais. Se você prometeu X, cara, tenta entregar X mais Y, para você manter sempre esse teu parceiro satisfeito. E é esse trabalho que a gente vem tentando fazer. Então, esse do Zagallo, por exemplo, foi um plus. Chegou um pouco mais na frente, no final do ano. Eu entreguei camisa para o Galvão Bueno, o Muricy Ramalho, que estava no programa no Bem Amigos. A gente foi convidado. Quando a gente começou a fazer essas ações, a própria Ortopai, que era parceira da América naquela ocasião, nos convidou para ir ao programa do Edilson Silva. Então, assim, foi uma série de oportunidades que foram surgindo que só ajudaram a fortalecer as empresas perceberem a força que o América ainda tem no Rio de Janeiro e no Brasil. Tá certo. São iniciativas que você acabou adotando, que iniciativas que é a mais pura sacação, né? Porque, na verdade, se você ficar aqui, eu tenho uma grande marca, vou sentar nessa marca e vou esperar que o mercado venha até mim para desenvolver um patrocínio, uma ação, isso não vai acontecer. A gente precisa estar atento e estimulando o tempo todo, né? Pelo menos eu entendo que esse deve ser o papel do gerente de marketing de um clube. Sim, e aqui, Gilmar, nos clubes, né, como a gente falou, a gente tem essa dificuldade, a gente tem que estar sempre se reinventando, entendeu? A gente tem que estar sempre se reinventando. Eu costumo dizer até o seguinte, a gente tem cases fenomenais de profissionais aí, dos clubes, né, que estão lá em cima, vamos dizer assim. E, cara, eu costumo dizer que o bom trabalho, ele não só pode, como ele deve ser copiado. Eu não acho vergonha. Se você faz um trabalho bacana e eu posso fazer para cá, pô, Gilmar, gostei da tua ideia, vou copiar, vou fazer aqui também. Cara, eu acho que eu não posso copiar, é coisa errada, entendeu? É coisa errada que vai trazer prejuízo para o meu trabalho e para o clube. Mas, além disso, a gente precisa também se reinventar.
Cara, no final, já aí puxando a gente vai falando e os cases vão aparecendo aqui. Quando eu cheguei no América, eu já tinha uma ideia em 2018. Falei, cara, eu tenho uma série de coisas aqui que eu consigo entregar como contrapartida para o meu parceiro, para o meu patrocinador. Falei, pô, beleza, isso aqui os clubes, na maioria, eles já oferecem. Eu preciso. O que eu posso fazer diferente? Comecei a pensar. Quem não gosta de jogar futebol? Não é mesmo, Gilmar? Então, assim, a maioria das pessoas, principalmente os que investem em futebol, eles gostam de jogar futebol. Quem nunca pensou em jogar futebol num campo oficial do clube? Cara, No estádio, né? No estádio. Então, eu já tinha em mente fazer uma ação convidando os nossos patrocinadores e parceiros para jogar um futebol. Em 2018, infelizmente, eu não consegui. E aí, ano passado, eu tive mais tempo para trabalhar essa ideia. E no dia 27 de outubro, se não me falha a memória, acho que foi isso mesmo, eu consegui reunir os nossos patrocinadores e parceiros do América naquela ocasião para jogarem futebol no Giulite Coutinho. Cara, com a presença, participaram do futebol o Renato Carioca, como a gente já comentou aqui, ídolo do América, Romário, Alex Escobar, né, também referência no jornalismo aí, grande torcedor do América, outros, Marquinhos, que também foi craque, também no Flamengo, jogou no América também, Marquinhos, camisa 8, jogou. Cara, uma série de Pedro Paulo, Sancler. A ideia era o seguinte, era reunir os patrocinadores e parceiros do América para jogar um futebol num dia especial, descontraído, com personalidades, com ídolos jogadores que passaram, para os caras se sentirem prestigiados também, entendeu, Gilmar? Só que aí, assim, a ideia, eu não queria simplesmente reunir o pessoal para jogar um futebol. Eu queria fazer algo marcante. E aí comecei a buscar as ajudas, e o nosso parceiro aí, ó, volto a falar deles, o Unicesumar Polo Nova Iguaçu, contribuiu, cara. A gente fez uniforme para todos os atletas. Então, assim, Gilmar, imagina o meu parceiro, o meu patrocinador, chegando para jogar um futebol no Giulite Coutinho, se sentindo um jogador mesmo, né? Só com a bolsinha com a chuteira, e ele entrou no vestiário com aquele uniforme todo arrumado, todo pendurado. O nosso roupeiro Mauro, figura fantástica também, excelente profissional, excelente pessoa, me ajudou muito naquela ocasião. O Chicão também, o nosso roupeiro do Sub-20 atualmente, também me ajudou. Então, assim, cara, quando os caras entraram no vestiário, eles já estavam, assim, a sensação já era de jogar um futebol no Giulite Coutinho, com um campo oficial, um sábado de sol maravilhoso. Foi um sábado ou foi um domingo, agora não lembro, mas estava um dia maravilhoso de sol, jogar com um grande nome do futebol, e você entra no vestiário, cara, vê o uniforme arrumado, todo padrão, camisa vermelha, short vermelho, meião, o teu nome ali, por exemplo, Gilmar Machado, número tal. Cara, assim, tem gente que tá aí na live, o Alexandre jogou, pode comentar, entendeu? Teve a minha panela lá, logicamente teve os caras que foram selecionados para jogar no meu time. Cara, foi muito bom, Gilmar, foi muito bom. Então, assim, foi mais uma maneira que a gente encontrou no América de estar valorizando essas parcerias, entendeu? Uhum. Leandro, só para você ter uma ideia, nós já temos aí mais de 1 hora de live, os assuntos foram brotando, nós conseguimos aí trazer um seleto grupo de ouvintes, de seguidores aqui da Rádio Opinião para perguntar, para mandar um abraço. O que mais a gente tem? Gente elogiando o trabalho que você desenvolve lá na América. Para a gente dar um fecho, de alguma maneira, a gente não pode deixar de falar do momento que a gente está vivendo e tentar, de alguma maneira, mesmo que eu acho que seja um tanto difícil prever o futuro, né? Porque o futuro pode ser semana que vem, pode ser mês que vem, ou pode ser daqui a 2, 3 meses. A gente não sabe como vai ficar essa questão que envolve aí a pandemia, a quarentena, quando vai abrir, quando vai começar os campeonatos. A gente já tem um prejuízo gigante para os clubes da série B, principalmente,
porque você tem aí um rompimento de contrato, a Rede Globo rompeu contratos com a Série A. Imagine com a Série B, para compromisso, pagamento de salários, está assim, uma situação muito complexa, muito difícil. Mas, assim, você, enquanto gerente de marketing, como é que você está pensando nessa caminhada? Como é que você está olhando aí para o futuro do esporte e, em especial, para o futuro do clube a qual você representa? Gilmar, esse é um ponto que a gente não pode deixar de falar, né, atualmente, né? Como você falou, a gente não sabe como é que vai... É uma interrogação. A gente não sabe como é que vai ser esse horizonte daqui para frente. Eu sou um cara que eu procuro sempre ter um otimismo. Então, sei que a gente está passando por um momento de muita dificuldade. Tenho tentado ao máximo ficar em casa com a minha família, tentando trabalhar de casa, movimentando aí junto com o meu companheiro de trabalho lá da gerente de comunicação, o Diego Andrade, as redes sociais do clube. A gente tem tentado ao máximo fazer esse trabalho de engajamento com os nossos torcedores, mas é um momento muito difícil realmente. A gente não sabe até quando, né, a gente vai ter essa situação. Eu espero e creio em Deus que logo a gente vai estar voltando aos dias bons. Essa é a minha esperança de coração. Não estou aqui falando só para poder motivar, não. Eu tenho isso dentro de mim, que é triste o momento que a gente está passando. A gente precisa... eu procuro, lógico, não sou alienado de ficar distante das notícias, mas procuro não ficar vendo notícia ruim, entendeu? Porque senão a gente abaixa a cabeça. Até adoece. A gente fica doente. Até adoece. A gente fica doente, com certeza. Então, eu procuro me agarrar mais nas boas notícias, né? E tá sempre buscando a minha vida com Deus, que eu acho que é Ele que me fortalece. Os elogios aí, você falou, só pegando um pouquinho desse gancho também, agradecer a todo mundo. Acho que, mais uma vez, eu tenho que agradecer a Deus por ter me capacitado nesse trabalho, porque eu acho que é Ele quem nos capacita e nos guia pelo melhor caminho. Mas, enfim, Gilmar, é uma situação muito complicada, né, cara? Porque a gente vê, como eu falei lá atrás, o América hoje não joga um campeonato de quarta divisão. A gente estava jogando aí um grupo X, grupo Z, para saber se a gente ia permanecer na seletiva para esse ano que vem. Eu digo para esse ano que a seletiva começa em dezembro, né? Mas a seletiva 2021, a gente estava já faltando 2 jogos aí, precisando de um empate para saber se a gente ia se manter na seletiva. E de uma hora para outra tudo parou. E as notícias, cara, o América, como todos os clubes, todos, principalmente os clubes menores, vinha enfrentando alguma dificuldade financeira, né? Isso aí não é novidade para ninguém. Qual clube, tirando o Flamengo, que eu já tenho visto visto notícias aí que a situação já está começando a complicar lá, deixando, né, perdoe se eu estiver falando besteira, mas alguns compromissos já estão sendo estudados, deixando um pouco de lado. Não quer dizer que não vá pagar, mas... Fala-se até em busca por empréstimos para pagamento de salários. O Flamengo estaria buscando o mercado para pagamento de salários. Então, eu acho que também nesse momento você tem muita gente especulando, né? É um momento de crise, tem gente que pensa que é um momento de oportunidades, tem gente que já entra num desespero. Tem gente que gosta de ser mensageiro do desespero, né, do ódio. Eu, particularmente, quero ser mensageiro da esperança, da fé. Não se tem esperança sem ter fé. E, principalmente, eu acho que é muito fácil eu chegar aqui ou qualquer pessoa chegar aqui e começar a só expor o que de pior existe, o que de pior pode acontecer.
É muito mais fácil construir tijolos, né, fundações em cima do ódio, do que propriamente construir em cima de possibilidades positivas. Né? Eu confesso, sei que a trajetória, aí colocando um pouco aqui do que eu penso em relação a esse momento, eu entendo que a trajetória vai ser dura, a caminhada vai ser dura, que após a pandemia a gente vai passar por também momentos bem complicados na nossa economia. Uma economia não desacelera da maneira como desacelerou, sem deixar, né, algum dano para a sociedade, né, como vai deixar para a nossa sociedade, principalmente que a gente olha e vê muita confusão, muito conflito, né? Quando, na verdade, a gente já deveria estar pensando, como outras sociedades estão fazendo, pensando já no projeto pós-pandemia, um projeto econômico, um projeto administrativo pós-pandemia. O que a gente vê é que a gente não conseguiu resolver sequer o nosso momento dentro da pandemia, quanto mais o momento pós-pandemia. Mas a gente está aqui, Leandro, e aí eu acho que é aí que a gente se encontra, né, como amigo, como profissional, é que a gente está aqui, na verdade, para tentar construir um caminho, uma estrada, justamente para essa esperança, né? Então, o que você falou, Gilmar, é engraçado que você falou, e eu fiquei pensando aqui também. Cara, eu vou às vezes na minha rede social, no Facebook. Cara, às vezes o Facebook para mim tá pior do que. Não vou falar a emissora, mas todo mundo sabe qual é. Tem emissora que passa só tragédia o tempo todo. E às vezes o Facebook tá pior, cara, porque tem gente que parece que gosta de compartilhar notícia ruim. E aí eu tava até comentando outro dia com a minha esposa. Eu falei, cara, eu acho que eu vou sair um pouco do Facebook, vou ficar só pelo Instagram e tudo, para me ausentar um pouco dessas situações. Eu acho que num momento como esse, Gilmar, é lógico que a gente não pode ficar longe dos problemas. A gente tem que estar ciente de tudo que está acontecendo. Mas é um momento também da gente, pô, cara, estudar, né, procurar cursos online, gratuito, tem cursos gratuitos, a própria Unicesumar aí, não querendo fazer propaganda, mas já fazendo, a Unicesumar fez... Se a instituição está desenvolvendo conhecimento, aqui é o local. Olha então, atrás de mim. Pô, atrás de mim aqui. Eu não tenho. Isso aqui não é um chroma key, não. É de verdade. Se eu esticar a mão aqui, está aqui. Ó, o livro. Ali, que não falta é conhecimento. O que não falta é conhecimento. Se a instituição desenvolve conhecimento, ela tem tudo a ver com uma rádio que se diz uma rádio de opinião, né? Sim, sim. Rádio... Então, eu concordo com você, só para complementar o que você está falando, eu concordo com você, que, de fato, esse veículo que nós temos hoje, né, plurais, né, veículos de redes sociais, a gente não estava preparado para isso, né? A sociedade brasileira não estava preparada para essa liberdade, que é uma liberdade típica de qualquer democracia, né? Sim, a democracia pressupõe a liberdade de expressão. As redes sociais acabou sendo uma caixa de ressonância para qualquer um. Então, até para as pessoas mal intencionadas, né? Para as pessoas que querem confundir. Se a gente olha, por exemplo, grandes instituições de comunicação que de alguma maneira já produz informação de forma confusa, às vezes até de forma manipuladora, você imagina um cidadão comum que pensa em determinados momentos se eu for continuar falando aqui, cara... Não, eu estou entendendo. Porque eu quero produzir informação e conhecimento, eu não quero produzir conflito. Aliás, o conflito até vem, mas eu não tenho necessidade de ficar aqui debatendo com as pessoas isso, entendeu? Lógico, não, vamos voltar aos bons assuntos. Então, assim, eu queria te pedir para a gente, de alguma maneira, agora, amarrar um pouco aí esse momento que você está refletindo, a sua prática,
para que, de alguma maneira, a gente pense aí num futuro para o segmento, né? Futebol, segmento de marketing dentro do futebol. Sim. Então, assim, a gente não sabe como é que vai ficar a situação dos clubes, né, Gilmar? A realidade é essa, né? Eu vi aí a questão da CBF, que vai disponibilizar um auxílio para os clubes e tudo, mas aí você vê, a CBF disponibilizou para os clubes que estão jogando até a 4ª divisão do Brasileiro, e um outro valor mínimo para as federações. Então, vamos botar uma América em questão, porque eu estou falando de América. Quanto será que a América vai receber da fatia desse bolo? Que aí chega para a Federação do Rio. A Federação do Rio vai disponibilizar para os clubes? Se disponibilizar, quanto vai ser? Então, assim, a gente não sabe, cara. O que a gente tem feito é trabalhando, entendeu? Acreditando que logo, tão breve, as coisas voltem ao normal. Normal, assim, lógico que a gente vai sofrer no início, né? Tem como uma pancada dessa e a gente voltar, de uma hora para outra, tudo a mil maravilha. Não vai. Mas a gente vai ter que continuar remando aí, trabalhando, para poder. Eu estava até conversando ontem com meu pai, eu falei, pai, eu acho que até a gente torcendo para que logo passe até o final do ano, a gente ainda vai tentar recuperar, né, essa fase que a gente está passando agora, e aí ano que vem a gente já volta. Mas falando do futebol, cara, assim, a gente fica na interrogação, vai ter jogo, não vai ter jogo, porque tudo isso influencia, né, Gilmar? As empresas já saíram, os patrocinadores já saíram. Vai ter campeonato, não vai ter campeonato? O América, por exemplo, a gente não sabe se a gente volta a disputar esses 2 jogos ou se não vai ter mais a disputa. Só vai. A Ferdi já cancelou Copa Rio, já cancelou, se eu não me engano, a 2ª divisão não, mas cancelou a Copa Rio, que daria chance, o América disputaria, ligaria pela chance de disputar ano que vem a Série D do Brasileiro ou uma Copa do Brasil. Então, assim, agora, o que eu, Leandro, como profissional, tenho tentado fazer, como eu estava falando, continuar estudando, continuo desenvolvendo meus trabalhos aqui, pensando em ações. Óbvio que a gente, como eu falei anteriormente, eu fico amarrado muitas das vezes em investimento financeiro, em operacional de pessoas, e agora mais do que nunca, a situação também de não poder sair de casa. Então, eu tenho que tentar fazer as coisas dentro da possibilidade do online, da internet, entendeu? Então, assim, cara, é complicado, né? Assim, a gente, de acordo, cada dia a gente vai ver como é que tá o cenário para ver como é que a gente vai caminhar daqui para frente. Agora, não dá para parar de trabalhar. Como diz o nosso ouvinte aí, o João Carlos Assunção, o momento demanda equilíbrio em todos os sentidos, ou melhor dizendo, em todos os segmentos da sociedade. Palavras sábias, sim. Grande João. Eu acredito, eu acho que a chave para esse momento está nessa palavra, no equilíbrio, né? O equilíbrio nosso, dos cidadãos, equilíbrio dos nossos governantes. Acho que não dá para cada segmento estar falando uma língua diferente. Sim. Acho que as pessoas precisam se perceberem enquanto cidadãos e diminuir a dosagem do ódio. Acho que discordância de opinião não é um elemento suficiente para tanto ódio, para tanta raiva, rancor. Pessoas, às vezes, difamam as outras nas redes sociais e nos mais diversos segmentos, simplesmente por uma discordância. Se não entendeu isso, se não entendeu que discordar da opinião, discordar do pensamento do outro é parte de uma democracia, está equivocado por demais, né? É um equívoco gigante de qualquer cidadão que não conseguiu perceber que discordar faz parte do jogo democrático. O mesmo jogo democrático que colocou o governante X, Y, Z ali naquela condição. Então, assim, eu acho que em determinados momentos está faltando esse equilíbrio que o João Carlos Assunção nos apresentou aqui, né? Ou melhor dizendo, alertou a nossa sociedade que é necessário para esse momento. Sim, João, aproveitar só para mandar um abraço para o João aí, o Gilmar. João é também excelente advogado, tá? E pessoa também. O comentário dele aí já diz, né? O perfil da pessoa, né?
Não, com certeza. Mas a gente tem uma percepção equivocada nas redes sociais, na minha opinião. Que a gente, às vezes, olha e vê, sei lá, na nossa timeline, ela se movimenta muito de acordo com as redes que a gente tem. Os algoritmos mexem muito ali de acordo também com aquilo que a gente, em um determinado momento, digita aqui ou ali. Então, a gente, às vezes, olha para as redes sociais e acha que é o todo, quando, na verdade, é 0,1% da parte, não é o todo. Sim, verdade. Porque eu vejo muitas pessoas como o João Carlos, né, e como outras que passaram aqui pela nossa live, com essa perspectiva do equilíbrio, da esperança, da fé. Olha, essa semana eu tive um início de manhã, se eu não me engano, o início de uma manhã, se eu não me engano, do sábado, estava bem triste, assim. De repente, no Facebook, eu olhei assim um jovem falando algumas coisas e tal, eu fui e ativei o volume, era um ex-aluno meu, Patrick. Não sei se ele está ouvindo a gente aqui. E ele falando da fé dele, da religião dele, falando sobre fé, sobre esperança, falando de uma passagem de Jesus Cristo quando passava por uma tempestade, e que em determinados momentos da tempestade foi necessário ter esperança, acreditar que Cristo estava ali, que ia ajudar a atravessar aquela tempestade. Então, eu parei para ouvir meu aluno, depois mandei uma mensagem para ele. Então, veja bem, ali na minha rede social estava lá aquela mensagem de fé e esperança. A gente, às vezes, não ativa o volume daquela mensagem. Vai ativar, às vezes, o volume de uma outra mensagem, uma mensagem que não é de esperança, não é de equilíbrio. Entendeu? Então, eu acho que isso também, esse equilíbrio passa um pouco pela nossa percepção, nossa capacidade de filtrar essas mensagens. A gente precisa trazer para perto da gente Leandros, João, Rogério, a Alessandra, essa gente boa. Hoje passou aqui um cara, um professor de química, é um amigo que eu não vejo há anos, mas tudo que eu apresento aqui, vira e mexe, ele aparece. Alcide Geraldo da Conceição. Vou até botar ele aqui, ó. Esse é um professor de química, uma pessoa maravilhosa. Toda vez que eu faço uma live, alguma coisa aqui no Facebook, ele aparece. Sempre tem uma mensagem de esperança, uma mensagem de equilíbrio. A Edice, um abraço. A Edice, a Júlia, a Tatiana, o Gilberto Nunes, que também é um treinador de futebol, sempre aparece aqui, o Samuca, o Luiz Cláudio, toda essa gente que esteve conosco aqui hoje, né? Então, são essas pessoas que a gente precisa trazer para perto de nós, ao Luiz Cláudio. Luiz Cláudio é fera também. Lembra? Luiz Torres também, outra pessoa, gente finíssima lá mais um representante da Unicesumar. Você lembra que eu falei lá atrás, o Gilmar, que, cara, quando eu agradeci aqui, eu falei, pô, Papai do Céu tem me colocado cercado de gente do bem. Eu acho que quanto mais gente do bem te cercando, parece que a coisa atrai, entendeu? Mais gente do bem vem aparecendo, como também se você começa a se cercar de notícia ruim, mais gente com pensamento ruim vai se aproximar de você, entendeu? Então, isso aí deixa para quem quer. A gente aqui, graças a Deus, a gente quer pessoas do bem ao nosso redor, e aí a gente tem visto uma live como essa na segunda-feira de noite, a gente, não sei, somando todo mundo que já passou por aqui, quantas pessoas do bem nós tivemos aqui nos cercando nessa noite. Com certeza, estamos chegando a quase 1h30 de live. A gente vai aproveitar mesmo para deixar uma mensagem positiva para as pessoas que assistiram e as que ainda vão assistir, não só aqui no Facebook, porque depois essa live será compartilhada em parte no Instagram, parte no YouTube, e aí você que acompanhou pode rever o que quiser da nossa live e também pode compartilhar, apresentar para os amigos. A gente aproveita para pedir, eu fiz questão de deixar você bem à vontade, eu nem pedi para os amigos da Rádio Opinião
poderem seguir a rádio lá no Instagram, no YouTube, compartilhar, se inscrever lá no nosso canal. A gente, Rádio Opinião BR no Twitter, Rádio Opinião BR no Instagram, Rádio Opinião BR no YouTube. No YouTube é Opinião Play. Pode chegar lá que vai encontrar essa entrevista mais que benigna da Rádio Opinião, do nosso amigo Leandro. Para a gente dar um fecho bacana, é com você, Leandro. Bom, Gilmar, espero ter contribuído de coração. Se faltou alguma resposta aqui, já peço desculpa. Aquele, de repente, tiver qualquer também... não conseguiu fazer a pergunta, deixa aí a pergunta com o nosso amigo Gilmar Machado na Rádio Opinião, ele encaminha, eu vou ter o maior prazer em responder, mesmo depois fora do ar, tá? Então, quero agradecer mais essa oportunidade, mais esse espaço, Gilmar, que você está me dando. Você sabe que você pode contar comigo sempre. Sei disso. Pô, eu sou fã da Rádio Opinião, do teu trabalho, né? E desejo muito sucesso. Vou estar acompanhando aí, depois você passa aí a programação. Tá vendo? O cara do marketing. Depois você passa aí mais ou menos a programação que você já tem aí de outras feras que vão passar por aqui também. Eu sei que vão passar. Cara, e o que eu quero deixar é agradecer a todo mundo que passou por aqui na live. Enfim, né? Eu não consegui. Eu falei de algumas pessoas que apareceram aí, mas eu quero mandar um abraço, um beijo para todos que passaram. Obrigado pelo carinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu falei muito, mas se vocês estão aqui, se vocês aturaram, né? Cara, e obrigado por acompanharem o meu trabalho, por todo o carinho que vocês têm com o meu trabalho, com a minha pessoa. Quero que Deus abençoe a todos vocês. Dizer que é um momento complicado, mas eu creio que se a gente se cuidar direitinho, aqui em casa a gente está se cuidando muito, então evitando o que a gente sabe tem que ser evitado. Lógico que a gente sabe a necessidade de cada um, mas, assim, opinião minha, né? Aqui é Rádio Opinião, então, da opinião minha, acho que saúde em primeiro lugar. É óbvio que a gente precisa do sustento da família, ninguém aqui paga as contas com um abraço, com um aperto de mão, ou com tchau, que agora nem aperto de mão a gente pode dar, né? Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, contem comigo, tá? E obrigado por tudo. Tá certo, a gente é que agradece. Leandro, você é sócio aqui da Rádio Opinião, pode aparecer. A hora que você requisitar, a gente está sempre aí aberto para ouvir as suas histórias, a sua trajetória, né? E tudo que você vem construindo aí no marketing esportivo aqui no Rio de Janeiro. Eu queria só um último recado, desculpa, na verdade, dois. Não podia esquecer. Um é, da mesma forma que você pediu aí, pedir às pessoas para estarem seguindo lá o América. Lá vocês vão ver alguns trabalhos meus e como eu já falei, que citei aqui anteriormente, do Diego Andrade, que também é um profissional competente, trabalha comigo lá no América, na parte da comunicação. No Instagram e no Facebook é o @AméricaRJOficial, tá? @AméricaRJOficial é o nosso Instagram e Facebook. Também tem o Twitter, @AméricaRJ, tá? Então, pedi vocês seguirem. Agora, eu queria fazer um pedido, lógico, a gente sabe da dificuldade de todo mundo, mas às vezes a gente alguém tem uma condição de ajudar. Eu estou apoiando um projeto social, tá? E eu faço questão, já tinha te pedido essa autorização, Gilmar, faço questão de divulgar porque é um projeto que eu realmente eu conheço e confio, tá? Que é o projeto Ubuntu Solidariedade, tá? Eles atendem 25 famílias carentes das áreas de Madureira, Jardim América, Vigário Geral, Parada de Lucas, Caxias, e essas famílias realmente estão precisando, né? Todos nós estamos precisando nesse momento, né? Imagina aquelas que realmente já tinham uma certa dificuldade, como é que estão agora. Então, os que puderem, de alguma forma, ajudar, é só passar lá também, tem o Instagram dele, @ubuntu.solidariedade, @ubuntu.solidariedade. Lá tem a campanha de arrecadação, vocês podem confiar, eu estou falando aqui, o projeto lá é sério. Tá bom? Então é isso, tá Gilmar. Certo. 1h30.
Esse é o Leandro Melo, gerente de marketing e negócios do América Futebol Clube aqui do Rio de Janeiro. Trocou uma ideia conosco aqui da Rádio Opinião. Uma ideia, como eu costumo dizer, sempre benigna. Gostaria de agradecer a todos que participaram conosco aqui dessa live, seja fazendo perguntas, mandando mensagens aí para o Leandro. Acho que é importante, tudo isso ajuda a fortalecer ainda mais o trabalho desse profissional que eu conheço, pessoa do mais alto caráter, amigo de todos, pronto sempre a ajudar, está do lado daqueles que estão buscando também se desenvolver, assim como ele. Então, a gente agradece aí a participação de todos. Aproveita para convidar, amanhã nós vamos ter uma live com o André Moura às 15 horas, e a se confirmar aí outras lives, mas a que está confirmada para amanhã com o André Moura. O André Moura passou rapidinho aqui pela live. O André é um historiador que trabalha com camisas personalizadas dos clubes. Camisas? Que camisas são essas? São as camisas réplicas. Por exemplo, a camisa do Flamengo de 84, a do Botafogo de 95, a do Vasco de 1990, e por aí vai. Ele faz todo um trabalho de levantamento histórico dessa camisa, de material, de tudo mais que é feito e desenvolvido em torno desse objeto que conta a história do clube e produz a réplica. Amanhã a gente vai trocar uma ideia, também estamos produzindo uma matéria que certamente vocês vão ter oportunidade de ver lá no site da Rádio Opinião. A gente agradece. Tem mais algumas pessoas mandando mensagem aqui, ó. O Eloy Esteves Hazard deve ser jogador de futebol, deve jogar igual lá o craque. Isso aí parabéns, manda. Tá certo. Mandando um abraço. O João, mais uma vez, desejando parabéns para nós, para mim, para você. Teremos sim mais lives como essa, trocando ideia, batendo papo, trazendo aí uma perspectiva diferenciada, essa que é a função da Rádio Opinião. A gente agradece, então, a todos que participaram, ao João Carlos e a todos que estiveram conosco nessa noite benigna aqui da Rádio Opinião. Obrigado, Leandro. Obrigado, João. Um abraço. Abraço.